Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista, de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Como sempre, o nosso grande amigo Euri, aqui na parte técnica, dando suporte para a gente. E hoje estou com uma visita internacional aqui, a minha amiga Sheila, que é brasileira e há 11 anos ela mora em Londres. Ela está aqui com o parceiro dela, o Alan, está de férias aqui no Brasil. E como ela escuta o programa sempre lá, eu falei, vem assistir o programa aqui. A Sheila falou assim, não me põe para falar que eu sou tímida. Mas dá para falar oi, não dá, Sheila? Oi, lógico. Tá. E por que eu coloquei a Sheila aqui, junto, já que ela não vai falar quase nada? Para ela confirmar uma história que eu estava conversando de bastidores aqui, e que são essas conexões espirituais que a gente é pego no meio e depois acaba confirmando. Hoje de manhã, eu caí dentro do meu corpo, a nítida sensação de solavanco, você está caindo de alta altura e funde-se ao corpo. E aí eu sentei na cama imediatamente e rapidamente eu vi algumas imagens na minha tela mental, mas elas não ficaram, o meu cérebro não conseguiu segurar a memória do que eu tinha visto durante a saída do corpo, durante o sono. Mas mais ou menos dentro de mim, de forma nebulosa, eu sabia o que era, mas é aquela coisa, Sheila, tá na mente, mas não desceu para o cérebro. É igual alguém que fala assim, tá na ponta da língua, mas eu não consigo falar. Tá na ponta da mente, mas não desceu para o cérebro, não fez o download. E eu sabia que tinha um conteúdo, né, que eu precisava acessar, mas o meu cérebro deu tilt, não consegui puxar. Aí eu levantei, tomei banho, sentei no sofá do quarto, o Rama, o meu cãozinho Yorkshire do lado, e fui fazer uma pequena meditação para começar o dia. Tinha muitas coisas para fazer hoje. Fechei os olhos e aparece na minha frente, na minha tela mental, eu de olhos fechados, totalmente consciente, igual estou aqui agora, apenas de olhos fechados, me aparece um rapaz, estilo britânico, um rapaz mais ou menos 40 e poucos anos, né? Ele tinha, e ele simpático, ele telepaticamente conversou comigo de forma rápida, e aí que eu percebi que já havia ocorrido uma conversa com ele fora do corpo, e como eu não lembrei, ele deu um jeito de aparecer para mim. Se eu tivesse levantado e ido fazer coisas de trabalho, eu não teria percebido ele. Mas como eu sentei para meditar, deu tempo dele conectar, e aí ele contou para mim o que ele já havia contado fora do corpo, e aí ele chancelou novamente. Ele me disse que era de Manchester, na Inglaterra, viveu um tempinho em Londres, mas ele era de Manchester, a família dele toda de lá. Ele cresceu, a sua juventude foi na década de 1980, e ele me disse que ele era fã do Smiths, aquela banda britânica de muitos sucessos, entre 1983 e 1988. Ele também gostava um pouco de Echo and the Bunnymen e alguma coisinha do U2. Era o Britpop daquela época, né, que chegou muita coisa aqui no Brasil, fez sucesso aqui também, principalmente o Smiths, que é uma banda muito querida dos brasileiros também, e era a banda principal dele. Ele falou para mim e contou que ele se envolveu no meio da droga e que ele sabia que aquilo estava levando ele para o abismo, mas ele não tinha forças. Todo mundo tentando ajudá-lo, mas os amigos dele usavam muitas drogas pesadas. Ele foi aprofundando e ele sabia que era um caminho sem volta. Ele lutava com aquilo, mas não tinha força. E ele dizia, a droga é mais forte do que tudo. Eu não consigo resistir, né? Até que ele conheceu uma moça. Essa moça não usava drogas e essa moça trabalhou, lutou com ele para tirá-lo do vício, e ela conseguiu tirá-lo. E ele falou para mim, foi a grande bênção da minha vida conhecer essa moça também de Manchester, uma moça simples, não era bela de aparência, mas era bela de alma, uma pessoa maravilhosa, foi o meu anjo da minha vida. E ela conseguiu me tirar porque eu amava tanto a ela que o amor me deu força para vencer a droga. E ele frisou, nada do que ele tinha feito antes tinha motivado ele para vencer o que ele chamou de a maldita. Ele falava, para vencer aquela maldita, eu não conseguia. Eu só consegui na força de um grande amor, porque a mulher que eu amava me ajudou, me deu suporte, e eu usei esse amor para vencer. Ele falou assim, vencer a droga e vencer a mim mesmo. Daí em diante, ele casou-se com ela,
teve 2 filhos e no finalzinho da década de 1990, ele desencarnou de ataque cardiorrespiratório, já com 40 e poucos anos, quase 50. E ele apareceu para mim e queria dar esse depoimento, que só o amor consegue vencer um grande vício, dá motivação para as pessoas vencerem um grande vício. E eu achei pertinente trazer o recado dele para cá, até pensei em escrever o relato dele, mas eu acabei vindo para cá depois para fazer o programa, e aí a Sheila, eu já tinha combinado com ela dela vir assistir aqui o programa, surprise, pessoal, a Sheila veio com o parceiro dela, o Alan. Sheila, de onde o Alan é? Manchester. Eu não estava sabendo de nada, nem sabia que o Alan viria, nem sabia que a Sheila viria com ele, e me parece uma conexão clara. Talvez esse rapaz até tenha conhecido o Alan décadas atrás, é bem provável, não sei o nome dele, inclusive ele é bem parecido com o Alan. Se você remoçasse o Alan aí, 30 anos é o cara, 25 anos é a aparência dele, né? Mas é claro, não sei nome, não sei detalhes, porque eu prestei muita atenção no conteúdo do relato dele, sobre falar do poder do amor vencer as drogas. Eu achei isso, Sheila, muito importante falar isso. Eu sei que muitas pessoas estão atravessando esse mesmo problema, é muito difícil, complicado mesmo, e o suporte que as pessoas podem dar, e as pessoas usuárias de drogas têm aí agora um ponto, alguma coisa que vocês gostem, pode ser uma pessoa ou um ideal que você abrace, ou mesmo um caminho espiritual que dê forças dentro de cada um de vocês para superar mais esse desafio. Não é fácil para ninguém, as pessoas de fora não compreendem o inferno mental que o usuário de drogas vive, a abstinência, a fissura, é muito complicado, e é legal poder passar um recado desse, que não é doutrinário, não estou falando de religião nenhuma, estou dando um depoimento de um espírito que apareceu, acredito, por causa da visita da Sheila e do Alan, todas essas conexões invisíveis que a gente nunca sabe onde que vai dar, né? Sheila, eu sei que você não quer falar, mas o que você achou dessa história? Fala um pouquinho perto do microfone. Eu achei muita coincidência, né? Como nada é coincidência, alguma coisa deve ter link com o Alan, eu acho. O Alan gosta do Smiths? O Alan gosta mais de música mais tranquila, tipo New Age, clássica, mas como vem de lá essas bandas, né? Lá na Inglaterra tinha uma gravadora New Age muito bom, que é a New Earth, né? Eu tenho muitos discos, daí eu importei muitos dele. Tem um músico que eu adoro, chama-se Medwin Goodall. Ele faz música xamânica, New Age, ele tem quase 100 CDs. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Fora que eu sou apaixonado pelo rock progressivo da década de 1970, né? O Yes, o Pink Floyd. Já a década de 80, o que o rapaz gostava, The Smiths, U2, é assim, eu aprecio, gosto também, mas eu prefiro o som da Inglaterra da década de 70, né? Mas eu aprecio também coisas da década de 80 e 90, mas as coisas de alma vêm lá da década de 70, né? Bom, da nossa época. Da nossa época, né? Escutando isso, então. Bom, pessoal, eu anotei algumas perguntas aqui, e uma delas vai ao encontro do que esse rapaz inglês falou para mim. É o seguinte, eu estava conversando com um médium, um amigo meu, há alguns dias, e ele me perguntou o seguinte: Wagner, o que significa a gente ver pela clarividência uma espécie de névoa, uma nebulosidade dentro da aura de alguém, cheia de pontinhos pretos? O que significa isso, Wagner, quando eu vejo em alguém? E aí eu expliquei para ele, que eu também vejo, que é o seguinte: usuário de drogas pesadas, a aura fica fumacenta, mas não é aquele afumacento de um doador de ectoplasma na parte mediúnica, é uma fumaça acinzentada, cheia de pontinhos pretos espocando no meio, uma atmosfera fumacenta causada pelo efeito das drogas. E olha que eu não estou falando de presenças extrafísicas grossas aderidas para vampirizar a energia da droga. Eu estou falando da aura anímica da própria pessoa. É nebulosa, cheia de pontinhos pretos, aonde muitas vezes entidades também presas mentalmente ao vício se misturam energeticamente neste bolo. Então, dentro daquela massa nebulosa, Sheila, às vezes você vê um rosto plasmado, um outro que é da entidade que está ligada
aquele processo, infelizmente. Agora, a massa, essa que eu estou falando, é da pessoa, por causa do lance da droga. Agora, vem sempre algum explorador extrafísico de fora para drenar um pouco dessa energia. E é claro, se eu estou encarnado e vejo por clarividência, se o meu amigo médium encarnado vê por clarividência, é mais fácil para um espírito desencarnado ver ele. Então, se ele está num ponto de ônibus, a aura dele está assim, tem mais 100 pessoas no ponto, uma entidade obsessora que nunca viu ele, quando olha, fala, tá ali um prato para mim fazer um rango. Ele vai na direção da pessoa. E Sheila, tem um negócio também muito legal que eu expliquei para esse meu amigo médico, aí já é uma outra coisa, só pegando o gancho da questão de clarividência e aura. A nossa aura, ela quando apresenta estrias energéticas para cima, apontando para cima, tá? A pessoa tem um desenvolvimento espiritual, de alguma forma, ou psíquico. Quando essas estrias estão horizontalmente em relação à aura e à pele do corpo, a pessoa não tem desenvolvimento parapsíquico ainda. A capacidade dela está amortecida. Então, quando eu olho, se eu vejo que as energias dela fluem para cima dentro da aura, eu sei que ela é um sensitivo, um médium, alguém que tem algum conteúdo espiritual. Se em relação ao corpo, lateralmente, na horizontal, em toda a aura, eu sei que essa pessoa está ainda abafada dentro só das coisas da matéria. Se isso é bom ou ruim, vai depender do que a pessoa está envolvida. Porque, de repente, alguém tem essas estrias para cima, tem capacidade aberta e faz um mal com ela. Porque a capacidade é capacidade, não tem moral. Estou falando de desenvolvimento parapsíquico. Então, o que acontece? Sempre me perguntei, Sheila, e outros médios perguntam assim, você está num ponto de ônibus com 100 pessoas, ou no metrô, vem uma entidade obsessora, ele vem em cima de você, ele nunca te viu. Como é que ele sabe que você é médium? Ou que você mexe com isso? Ele vê as estrias. Se tá para cima, ele fala, opa, sangue novo na área. Ele vai em cima de você. Eu cansava de me perguntar, tá cheio de gente aqui, por que esse infeliz vem em cima de mim? E muitos médios narram isso. Então é legal poder explicar esses mecanismos psíquicos para as pessoas entenderem como é que eles funcionam. Então, como eu falei do lance da aura fumacenta do usuário de droga, eu estou falando de uma outra característica que outros sensitivos também percebem. Bom, tem uma pergunta que um ouvinte fez, ela escutou uma pessoa que também trabalha com temas espirituais dizer que o mantra Om Mani Padme Hum ajuda nas saídas do corpo. Ela quer saber se isso procede. Relativamente sim ou não. Vamos lá. O mantra em si não é que ele ajuda a sair do corpo. Agora, um mantra pode induzir o padrão de ondas cerebrais a relaxar e isto poderá ocasionar alguma experiência parapsíquica, a dilatação da aura, a paralisia ou uma eventual saída do corpo. Agora, o mantra, quando você está escutando, você sentado, não é você fazendo, escutando uma gravação, são ondas sonoras que estão se propagando pelo ar e vindo até você, né? Então, o que acontece? Você está recebendo essas ondas sonoras. Então, na meditação, o padrão de ondas cerebrais sai da vigília e entra num relaxamento. Não é para a pessoa cair no sono, Sheila, é para ela ficar relaxada. Embora algumas possam cair no sono, até aí tudo bem. Mas o mantra, a função dele não é levar você para o estado de sono, é manter você no estado intermediário para a mente se abrir. Então, é perfeito quando você está sentado meditando. A pessoa vai deitar, Sheila. Para deitar, o padrão de ondas cerebrais precisa lá embaixo aprofundar para ela dormir. Se ela dorme escutando o mantra não permite que o padrão desça. Ele vai manter a pessoa aqui, ela não consegue dormir direito. Então, dormir ouvindo mantras não é interessante como meditar escutando mantras. Agora, se a pessoa deitar e ela própria fazer os mantras dentro dos chakras, isso pode ajudar. Não é escutar o mantra, é ela fazer sem som nenhum de fora, na hora de deitar, isto pode favorecer. Então existem mantras que podem ajudar num estado alterado e o Om Mani Padme Hum é um desses mantras assim, vamos chamar gerais, que tem mantras mais particularizados e outros mais gerais. O Om Mani Padme Hum é um mantra tibetano associado ao Bodhisattva da compaixão, chamado em sânscrito Avalokitesvara e chamado em tibetano de Sherenzi, né, que é o Bodhisattva da compaixão. Posteriormente, com o mantra Om Mani Padme Hum se propagando pelo budismo tibetano, quando esse mantra desce para a China, Sheila, os chineses escutando Om Mani Padme Hum, que vem do sânscrito, né? Mani é joia, a joia que mora no coração.
Padme é o lótus que envolve a joia, Hum é a vibração da compaixão. E o Om permeia tudo. Então a tradução do Om Mani Padme Hum é salve a joia no lótus. Agora, como esse mantra é associado ao Bodhisattva da compaixão, por metáfora se fala mantra da compaixão. E esse mantra, as palavras vêm do sânscrito, teve grande conhecimento no Tibete e fama. Quando desce para a China, isso é posterior, os chineses já tinham uma referência de compaixão, que era a deusa Kuan Yin. Então, quando eles ouviam falar Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, eles associaram a deusa Kuan Yin. Só que o mantra não é chinês. As palavras vêm do sânscrito. Tem sucesso no Tibete e depois é que se espalha pelo budismo na China. Então, o mantra é sânscrito, salve a joia no lótus, associado ao Bodhisattva da compaixão. E como nós tivemos uma grande migração japonesa, e no Japão, muitas vezes chamada também de Kanon, né? E posteriormente chinesa também, através do budismo que chegou dos imigrantes orientais no Brasil, muita gente aprendeu que o Om Mani Padme Hum era um mantra da Kuan Yin. Ele é anterior a Kuan Yin, é um mantra do Avalokitesvara, vindo do sânscrito. E Kuan Yin era chinesa e não falava sânscrito. Então houve uma interpolação do mantra. É como se um cristão pegasse o mantra e associasse a Maria, que é a referência de compaixão. A essa altura do campeonato, Sheila, não importa se a pessoa pensar em Kuan Yin, ou na Maria, ou no Avalokitesvara, o importante é a compaixão que ela verter. Então, quando você fala Om, Mani, a joia, né, é um lótus, por exemplo. Imagina uma joia dentro de uma flor de lótus fechada. Você não vai ver a joia, Sheila. Se a joia desabrochar, o brilho da joia fica evidente que é Hum. Esse brilho da compaixão. Então, salve a joia no lótus ou mantra da compaixão. Om Mani Padme Hum. Pode ser que uma pessoa fazendo no chakra cardíaco, principalmente na hora de deitar, isso acalme o padrão cardiorrespiratório e as ondas cerebrais, podendo causar algumas experiências. Agora, não é que o mantra é para isto, mas não é só um Om Mani Padme Hum. E se alguém quiser fazer o Om Namah Shivaya, por exemplo, do Shiva, pode dar o mesmo efeito. Depende da relação que a pessoa tem com aquela divindade, aquela vibração, aquele mantra, tá bom? É que ela deve ter escutado alguém falar que fazia o Om Mani Padme Hum e isso facilitava para a pessoa. O mecanismo disso é esse que eu acabei de explicar. Euri, quanto tempo nós temos? Você está vendo, né, Sheila? Você, quando assiste o programa, que ele adianta o relógio. Você está vendo lá que é verdade, né? É sua culpa. Né? Vamos lá. Essa pergunta aqui, que também me fizeram essa semana, eu já falei sobre isso em outros programas, mas vamos lá. Toda pessoa que desencarna passa um tempo no umbral antes de subir para outro plano. Pessoal, isso é um mito popular. Umbral é a expressão que o espírito André Luiz usava na série de livros Nosso Lar, passadas mediunicamente pelo grande Chico Xavier, o maior médium que nós tivemos aqui no país. E naquela série, no livro Nosso Lar, a partir de 1940, o espírito André Luiz, que era um médico desencarnado, e André Luiz é um pseudônimo, para ninguém descobrir quem era ele narra que desencarnou. Ele era um médico sanitarista, alcoólatra e, pelo que se sabe também, muito irritadinho, brigão, viu, Sheila? Pavio curto. Agora, ele era um grande sanitarista, um grande médico, isso com certeza, e acabou ajudando muita gente na profissão. Mas o trato pessoal dele era muito agoniado, muito violento e bebia demais. E aí ele desencarnou e ele conta que passou um tempo de alguns anos, usando a medida de tempo aqui, num ambiente escuro, onde tinham outros sofrendo igual ele, até que ele teria sido resgatado por mentores espirituais, para uma comunidade espiritual chamada Nosso Lar, logo acima, e ali ele se recuperou e agora estava se desenvolvendo e tocando a vida de novo e contando como é que era a vida em Nosso Lar. Então, quando ele chama umbral, é, na verdade, a nomenclatura antiga, remodelada por ele, que era plano astral inferior, plano espiritual atrasado, inferno, hell em inglês, o Hades dos gregos, a Gehenna dos judeus antigos, os mundos inferiores, né? O astral, o baixo astral. Por que quando a Luiz chama de umbral, Euri? Se vocês pegarem o dicionário, a palavra umbral significa divisória, limite, né? Uma barreira. Então, o que é o plano astral inferior? Uma espécie de barreira energética entre o plano físico e o plano extrafísico já razoável. Então, é como se fosse uma peneira
energética, em quem tem o corpo astral mais denso, não consegue atravessar para o plano superior. Eu costumo brincar, o umbral é a malha do imposto de renda do astral. Você não passa se não tiver tudo certinho. Então, por causa da narrativa do André Luiz, a nível popular, muita gente achou que quando desencarnava tinha que passar no umbral para depurar, para passar para uma comunidade extrafísica. Isto não é verdadeiro. O André Luiz parou lá porque ele era irritado pra caramba, brigão e abusava de álcool, e isso prejudicou de forma bem severa. E ele precisou depurar isto no corpo astral. O corpo astral, também chamado perispírito, psicossoma, corpo de luz, né? E tanto o corpo espiritual, ele reflete tudo que a pessoa sente a nível emocional, e o corpo mental reflete o clima mental. Quando uma pessoa desencarna, está impregnada na energia dela tudo que ela pensou, sentiu e fez enquanto média energética, que é uma coisa natural. Como semelhante atrai semelhante no nível espiritual, o corpo espiritual da pessoa é atraído para um ambiente compatível com a vibração que ela carrega. Se a vibração está desequilibrada, ela não tem como alcançar um nível melhor. Ela estaciona num ambiente mais compatível, mais denso com a estrutura psíquica dela. E aí é isto que é umbral. Agora, e uma pessoa que não está desequilibrada, por que ela vai parar ali, Sheila? Ela não tem sintonia nenhuma com aquilo. Então, não tenham medo, amigos. Nós não estamos falando de algo que é igual uma estante, Euri. Terra embaixo, umbral em cima, nosso lar. Não é nada disso. Não estamos falando de um plano em cima, algo em cima ou embaixo. Estamos falando de algo extrafísico, interpenetrante, né? Você, por exemplo, vai mudar de emissora na TV, você não muda a TV de lugar, você sintoniza. Os subplanos do plano extrafísico também são assim. Não tenham medo de parar no umbral, porque esse medo pode causar desequilíbrio. Não. Seja feliz, faça o melhor que você puder entre qualidade e defeito, melhora a qualidade, diminui o defeito, vai tocando a vida, se esforça, faz o melhor que puder. Sheila, nenhum de nós vai sair 0 bala, desencarnado. Mas se a média for interessante, quer dizer, mais qualidade, menos defeito, por que a pessoa vai parar no umbral se ela progrediu, se ela fez o melhor possível? Perfeita não vai dar, perfeito só Deus. Mas não tenham medo, vocês não vão parar lá não. Você vai desencarnar, ou mãos invisíveis já passam você para algum lugar, ou você apaga e acorda já em outro ambiente. Não tem aquela história de ter que atravessar umbral. Agora, tem uma coisa que talvez tenha motivado esse mito. Vários espíritos ficam apegados ao duplo etérico do plano físico. Então, quando os mentores querem tirar esse pessoal, para passar para outro plano, eles são desequilibrados. Então, o mentor tem que mexer na energia para atravessar o astral pesado, para o cara não ficar grudado ali. Ele mexe para passar. Aí sim, mas em condições normais, isto não acontece. A pessoa cai aqui, de 1 segundo, já está no plano correspondente ao universo interno que ela tinha. É vibração, é sintonia. Melhora por dentro, não tenha medo de nada disso. E como é que eu falo isso para vocês? Baseado nas saídas do corpo, tantas décadas, as informações extrafísicas que os mentores generosamente passam para a gente poder compartilhar. Não fiquem presos em ondas de medo. Faz o seu melhor. E o seu melhor não é ser um anjo, um mestre, um super guia New Age. Não é nada disso. É você mesmo melhorar todo dia um pouquinho. Vai tocando a bola do seu jeito, melhora. Faz o que você puder dentro do meio onde você está. Trabalha algo em você. Vai valer a pena. Não para depois, vale a pena já agora. O depois é apenas a consequência do agora. E você pode ficar doente, pode até sofrer uma violência e desencarnar. Nada disso é você. Você é uma consciência espiritual. E o que você tiver dentro é o que vai relacionar você com os planos de fora. Bom, você viu como eu iria adiantar o relógio? Rapidinho, hein, Sheila? Ah lá, já está dizendo que é a hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Pessoal, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Bosch, estou aqui com a minha amiga Sheila, que mora há 11 anos em Londres, o companheiro dela, o Alan, que é de Manchester, né? E ela conheceu lá, também está aqui, vieram assistir o programa. Vamos lá. A Sheila me fez uma pergunta aqui no intervalo, e eu vou pedir para ela repetir, para eu poder dar o gancho de responder e ampliar o tema. Na sequência, eu quero compartilhar com vocês uma gravação inédita, foi feita ontem, eu pensei muito, refleti muito, e eu decidi compartilhá-la com vocês. É uma gravação de cerca de 14 minutos.
E aí, daqui a pouquinho, o Eury vai colocar, nós vamos ficar aqui ouvindo quietinhos, junto com vocês, tá? Já vou explicar já. Faz a pergunta que você me fez aqui no intervalo, Sheila. Sim, sobre mantras. Alguns mantras elevam a nossa vibração. A minha pergunta é, quando a gente sabe que o mantra é positivo, eleva, e quando não é positivo? Porque eu sei que tem alguns mantras que não são Vamos bons. lá. Mantra é uma palavra que vem do sânscrito, foi muito popularizada dentro das linhas do hinduísmo e também no yoga, no Vedanta, o Mimamsa, as linhas principais. Man vem da raiz manas ou man, a mente, e tra, controle ou liberação. Então, man de manas, a mente, tra, de controle ou liberação. Então, mantra, controle ou liberação da mente mediante a concentração numa dada palavra. Então, a tradução dos livros em geral é a seguinte: mantra, palavra de poder. Só que tem um detalhe, Sheila. O mantra, antes dele ser uma palavra, ele é um pensamento, ele nasce na mente. Em frações de segundo ele desce, e aí a gente produz a voz aqui com as cordas vocais vibrando, ondas sonoras pelo ar, e tornamos o que era pensamento numa palavra. Então, o que é palavra? Pensamento sonorizado, pensamento revestido de ondas sonoras. Então, daí palavra de poder, um grupo cantando. Entretanto, uma pessoa meditando sozinha, quietinha, ela pode fazer os mantras diretamente na mente sem trazê-los ao vocal, que seria um mantra diretamente na mente, manas. O mantra nasce na mente, não na boca. Então, o mantra pode ser feito dentro dos chakras, sem mexer a boca. Então, você teria 2 níveis do mantra. O mantra mentalizado e o mantra verbalizado. Se nós estamos num grupo cantando um mantra, perfeito, vamos cantar junto. É uma manifestação de canto, é uma manifestação artística, né? Alguém vai fazer uma gravação, canta um mantra. Agora, individualmente, a pessoa quietinha no cantinho dela, os mantras melhores são feitos diretamente dentro dos chakras com o poder da mente, que é onde nasce o mantra. Se mantra fosse realmente palavra de poder, mudo não poderia fazer mantra. Espírito desencarnado não tem corpo nem cordas vocais. Como é que eles fazem mantra? Direto na mente e nos chakras. Então, você tem um mantra num nível mental e psíquico e outro nível, se a pessoa quiser, vai depender qual é o trabalho que a pessoa está fazendo, tá? Então, os mantras, veja, man, de mente, tra, de controle e liberação. Os hindus descobriram que algumas palavras poderiam ser vitalizadas por energias, de tal forma que quando alguém concentrasse nessa palavra, entrasse na vibração dessa energia, que é o que é chamado aqui no Ocidente de egrégora, né? Então, cada mantra teria uma determinada atmosfera. Quando se fala de um mantra voltado para algo construtivo ou alguma ideia positiva, você fala, existe uma egrégora, um campo de energia que, quando você pensa nessa palavra, de tantas vezes milhares de outros pensaram, criou-se uma atmosfera que ela desce sobre você. Então, a função de um mantra é ligar você. Um mantra é uma senha que você coloca e ele liga você a uma atmosfera. Então, ele é bom para tarefas de meditação, ativação de chakras, é como ferramenta de trabalho parapsíquico, tá? Agora, um mantra pode ser usado de forma negativa, quando a repetição daquela palavra ou daquele pensamento associa com uma atmosfera negativa. E a palavra egrégora aqui no Ocidente, ela vem da Europa, significa velar ou cuidar, a luz cuida. Então, uma atmosfera luminosa, virtuosa, é uma egrégora. Agora, uma atmosfera trevosa, com coisa negativa, o nome egrégora nem se aplicaria, porque a luz não cuida. Seria uma atmosfera humana do mal. Não tem egrégora, mas tem uma atmosfera escura. Egrégora se refere à proteção da luz. É um termo específico. Só que a nível popular, todo mundo usa a palavra egrégora para qualquer negócio. Mas tem esse detalhe. Egrégora, por exemplo, você não pode falar assim, aquele grupo trevoso tem uma egrégora das trevas. Se tem treva, o céu não cuida. Porque a palavra egrégora é cuidar ou velar, formando um campo de luz. Então, mantras voltados para climas positivos trazem uma energia, seja relativo a uma divindade, uma ideia. Agora, mantras que são palavras ou pensamentos voltados para uma atmosfera negativa, eles causam vibrações pesadas. Então, um mantra é igual pensamento, não é bom ou ruim, depende da qualidade onde você coloca o pensamento. Então, surgiram pensamentos trevosos que magos trevosos antigos ou espíritos desencarnados obsessores passaram a usar. Uma vez, Sheila, eu estava projetado num lugar bem denso, aplicando passe,
juntava um grupo de caras e eles concentravam mentalmente a palavra mal, e arrojava como se fosse dados mentais da palavra mal, que era a força negativa deles. E aí eu vibrava a palavra luz, né? Para sair daquela frequência. Então, existem mantras negativos. Quase ninguém gosta de falar nisso, mas existem palavras que são evocações de climas ruins. E os mantras que a gente que busca algo melhor vai sempre buscar para alguma coisa positiva. Euri, quantos minutos aí para a gente calcular a gravação? Tá 19. A gravação tem 14, então vai dar certinho. Pessoal, ontem eu fiz uma gravação. Como vocês sabem, eu estou juntando material para publicar o livro dos Pretos Velhos, né, Euri? Na Luz dos Pretos Velhos, que eu não pude fazer ainda, porque surgiram oportunidades de traduzir outros livros meus, Sheila. Eu fui trabalhar nas traduções e fui deixando os outros. E eu pretendo agora, em março, mexer nesse material. O livro está sendo muito aguardado. Eu tive proposta de 3 editoras para publicar o livro, mas eu vou seguir a orientação dos Pretos Velhos. Vou colocar disponibilizado gratuito para todo mundo fazer o download lá no meu site. É a orientação que eu tenho, né? E o incrível, o livro é meu, um monte de gente começou a dar palpite. O que você deve fazer ou não? O livro é meu, vou fazer do jeito que eu quero. Eu fui até criticado porque eu vou botar o livro gratuito. Nossa. Imagina como os valores estão tão invertidos, Euri, que eu fui criticado porque eu vou colocar o livro online gratuito. Você imagina, o livro é meu, eu posso fazer o que eu quiser, cara. E as pessoas, elas palpitam muito no trabalho dos outros. E o livro que eu fiz, os Sakuras Espirituais sobre o Japão, eu recebi também mensagem de gente racista que detestava o Japão e falou, não gostei do livro que você fala do Japão. Imagina, cara. O problema é da pessoa. Né? Então, ontem, um dos Pretos Velhos, ele se chama Pai Curador. Ele aparece há anos para mim. E ele fala assim, eu sou o Pai Curador, o pequeno, porque Oxalá é o Pai Curador, o grande. Eu sou o pequeno. E ele trabalha manipulando energia, é um preto velho maravilhoso. E ontem, Euri, eu estava fazendo um trabalhinho de energia, ele apareceu e telepaticamente falou comigo. Eu então peguei caneta e papel e anotei, escrevi. Não é uma psicografia, Euri, é igual assim, Sheila. O Euri está ali, o Euri conversa mentalmente comigo, eu vou escrevendo, eu não estou incorporado. Mediunicamente não é psicofonia, diferente quando uma outra inteligência vem, você entra no estado alterado e ela escreve por você. Não, eu estava escrevendo do meu jeito, com as minhas palavras, mas o revestimento da ideia dele. Então ele jogava o fluxo mental, eu convertia no meu cérebro e escrevi. Né? E ele, com aquela energia pacífica, serena dele, estava rolando uma música de fundo de um artista chamado Richard Schumann, que eu gosto muito. Depois, quando o programa entrar no YouTube, eu coloco os dados da música para todo mundo poder acessar. E essa música, ela falava do Santo Graal, falava de Jesus, é lindíssima, inspirada. E aí, eu acabei de escrever, estava no escurinho, o Rama sentado do lado, meu cachorrinho. Eu estava com o celular do lado, eu tinha deixado ele na gravação, porque se rolasse algo, deixei ele gravando. Eu pensei assim, eu acho que como texto vai ficar legal, mas não vai ter o impacto como se eu falar. Eu mesmo ler o texto que eu acabei de escrever, que é dele, é só escrever. E vou deixar essa música de fundo tocando, porque a mensagem é maravilhosa. Euri, eu fiz isso. E no final, logo depois que eu fiz a gravação, eu comecei a ver um grupo de índios pele vermelha da América do Norte, desencarnados, que eu já vi em outras ocasiões, que tinha a ver com o tema do que o Preto Velho estava falando. Ele estava fazendo a conexão com esse grupo também. Foi uma coisa assim espetacular e eu quero compartilhar com vocês. E naturalmente que eu vou compartilhar isso com vocês que escutam o programa, sabem que essas possibilidades são reais e estão mais interessados no cerne da mensagem, no objetivo dela. Eu não estou muito preocupado com alguém que vai falar assim, eu não acredito em nada disso. Ok, segue seu caminho, vai ser feliz, por favor, porque eu fico muito feliz de compartilhar isso aqui conscientemente com vocês. Então, a partir de agora eu vou ficar quietinho, o Euri vai deixar a mensagem, 14 minutos, se você puder em casa fechar os seus olhos e escutar, como diria Jesus, em espírito e verdade, né? Aquela coisa de coração, talvez essa mensagem possa levar
coisa boa. E Euri, o mundo está muito pesado, a atmosfera está muito densa. Tem gente que fala assim, para que você joga esses conteúdos luminosos se o mundo está isso tudo? Você é criticado se você projeta um clarão espiritual. Mas é isso que eu vim fazer e faço isso muito contente, até para contrabalançar esses climas pesados de fora, um clarão por dentro. Então, a partir de agora, Euri, você dá um retorno aqui para mim, para eu ouvir também, e libera a gravação aí, vamos pedir ao alto que ilumine os ouvintes para que eles possam pegar algo bom dessa mensagem. E aí no finalzinho você me devolve aqui para finalizar. Vamos lá? A forma como você vê o sagrado em sua mente pode ser diferente da forma como eu vejo o sagrado em minha própria mente. Mas, se a forma como você sente o sagrado permite a você a compreensão da maneira como eu sinto o sagrado em mim, então nossos corações estão juntos na mesma luz do Eterno. Mas, se a sua mente corromper a sua forma de ver o Eterno e sentir o sagrado, então você não compreenderá o sagrado sendo visto de outras formas por outros irmãos. E se o meu sagrado também for falsificado em minha mente pela minha arrogância, eu também não compreenderei o sagrado da forma como você assim quer. E então nós entraremos em conflito. Se o seu sagrado tornar você uma pessoa melhor, e se o meu sagrado me tornar uma pessoa melhor, então este é o sagrado real, que respeita o próximo, que melhora a pessoa. Eu aprendi a ver o sagrado, em primeiro lugar, nos céus, no poder da natureza, que submete ao homem em diversas ocasiões, com seus ciclos vitais. Eu vejo o sagrado nos raios e nos trovões, e também no dia ensolarado e nas nuvens. Eu vejo este sagrado nas ondas do mar, na correnteza dos rios, no verde das florestas. Eu vejo este sagrado nas pedras, nas montanhas e na terra. E eu sinto tudo isto em meu coração. Então, eu compreendo as formas diferentes das pessoas cultuarem o sagrado. Então, se alguém olha para o céu pensando neste sagrado, está tudo certo. Mas se outro alguém olha para a terra e também vê o sagrado ali, também está correto. E se alguém olhar no coração do outro e perceber este sagrado, melhor ainda. Este sagrado também está no pensamento do homem de bom coração, em suas atitudes.
Este sagrado nada tem a ver com a cor da pele de alguém. Quando eu olho para você, eu também vejo o sagrado. Mesmo que você não perceba isto em você mesmo. E ao perceber o sagrado em você, é porque eu percebo o sagrado em mim, pois ele é um só. Este sagrado está na risada de uma criança, está na experiência de um idoso, está no beijo entre duas pessoas apaixonadas, está no brilho do olhar dos pais reverenciando o poder da vida em seus filhos. Este sagrado também está na minha memória. Meus ancestrais que aqui estiveram antes de mim mesmo, todos eles sagrados em mim, neste momento. Como também estão sagrados todos os que viveram aqui e partiram para as estrelas em outras jornadas, no centro do sagrado, que é a vida. O sagrado não está apenas nos turbilhões estelares, mas também nas pequenas coisas da vida. Basta saber olhar com simplicidade e inocência, sem caracterizar a ninguém com as próprias crenças, mas sentindo a todos com o próprio coração vivo. Eu olho para o espírito da águia, lá nas alturas, e olho para o verme que rasteja na terra, e percebo o sagrado tanto na águia quanto no verme. Eu olho mais além e percebo uma luz. E aprendi espiritualmente que esta luz eu posso chamá-la de pai ou de mãe. E que o importante é como eu sinto isto em meu coração. Eu posso estar vestido com uma roupa branca, ou mesmo sem roupa alguma, e no entanto o sagrado que habita em mim não pertence à roupa que eu no momento visto. Esse sagrado é a origem de tudo, a energia de todas as coisas. E o objetivo de falar deste sagrado aqui e agora é ancorar esta energia aqui no plano físico, de tal forma que reverbere para muitos outros que escutarem estas palavras.
O sagrado que mora no meu coração é o mesmo sagrado que habita em todos os corações. Nenhum ser é superior a qualquer outro ser, já que o sagrado é o mesmo em tudo. Ele é igual em essência em cada ser. Eu honro este sagrado em você e em mim também. Estas são as palavras que eu captei do Pai Curador, que é um mentor espiritual ligado às tradições afro-brasileiras. Palavras que eu escrevi ainda agora e no calor das mesmas eu as li aqui, gravando-as em espírito e verdade. O Pai Curador, que é um preto velho de alta sabedoria, que já me ajudou em várias ocasiões e que está aqui e que falou do seu sagrado. Eu escrevi e gravei da forma como está escrito, as palavras dele. E resolvi gravar aqui no meu celular para registrar melhor este momento. E eu, Wagner Borges, agradeço a este sábio mentor espiritual, preto velho, falo dele com muita honra, pela luz que sempre me passou, pela serenidade e sabedoria. Ele, um preto velho, que hoje veio falar do sagrado em tudo. Este sagrado que eu agora também honro nesta gravação. E que uma luz secreta possa viajar nessas palavras e possa de alguma forma levar algo bom ao coração de quem ouvi-las aqui, despertando também o seu senso do sagrado, mesmo em meio a tanta violência, dor, confusão dos homens na terra, que mesmo assim alguém possa erguer o olhar e ver algo mais com seu coração. Paz e luz. Ok, pessoal. Esta é a gravação. Viu, Sheila? Você pegou um momento muito especial aqui. Esse foi ontem, eu guardei para cá. Quantos minutos aí, Yuri? Em cima do laço? Então, gente, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Sheila, obrigado por você ter vindo. O Alan, que está aqui, né? Nosso amigo de Manchester, que eu conheci hoje aqui. Legal estar aqui, Yuri. Muito obrigado. Pessoal, até mais.